Vamos lá, estamos de volta. Vamos falar agora do adicional de interiorização, né? São 4 adicionais. Adicional de titulação, que é do servidor de nível superior. O adicional de incentivo à qualificação, que é do servidor de nível médio técnico, né? Tem essa divisão aí pelos nomes. Tem os adicionais de insalubridade, periculosidade, né? Inclusive, se fizer jus, tiver direito aos dois, tem que optar por um deles. Já falamos também desse. Agora, vamos falar aqui do adicional de interiorização, tá? Que desse grupo aí, o último do grupo dos adicionais que estão presentes na lei. Tá? Esse adicional de interiorização, o texto está no artigo 29 e diz assim, ó, adicional de interiorização com percentual incidente sobre o vencimento base. Essa dica do vencimento base, a gente já deu aqui, todos os adicionais são calculados em cima do vencimento base, por isso que o nome é vencimento base, porque ele é a base de cálculo para os adicionais. Devido exclusivamente, né, ao servidor que for designado para exercer atividades em município no interior do estado de forma não eventual. Então, às vezes, o servidor é designado para atuar no interior do estado, em uma outra sede, em outro município, em outra localidade, e ele é designado, né, ele é destacado de forma eventual. Como é de forma eventual? Olha, vai passar 5 dias no Iapoque e vai voltar. Aí ele não recebe adicional de interiorização, porque é uma atividade eventual, são 5 dias, ele volta, ele vai ter direito, tá, às indenizações do tipo diária. Ele vai pegar 5 diárias a título de indenização por esses 5 dias que ele vai passar no Iapoque para compensar os gastos que ele vai ter com alimentação, locomoção, estadia, tranquilo. Mas existe uma situação, que é essa situação que a gente está vendo aqui, né? Que o servidor vai ser designado para exercer suas atividades em município do interior, em outra sede, tá? Oiapoque, Jari, Amapá, em caráter não eventual, ou seja, em caráter permanente. O servidor vai ter uma mudança, né, de residência, ele vai passar a residir nesse município. Não é eventual, é uma atividade permanente, ele vai residir no novo município, no interior, tá? Ele foi designado para isso. Com essa mudança, o servidor precisa, tá? Ele tem direito a receber um adicional em cima, tá, da remuneração dele, justamente para fazer frente a essa mudança, né, de sede, essa mudança de município. Claro que ele, morando num novo município, diferente do município dele de origem, né, de origem para qual ele foi lotado, né, ele vai ter gastos a mais. E esse é o objetivo do adicional de interiorização, né, remunerar o servidor com um percentual a mais, um adicional a mais, pelo fato da administração ter designado ele para atividade não eventual, ou seja, permanente, em outro município, tá? Então, quem é que tem direito? Quem tem direito é exclusivamente o servidor que for designado para exercer suas atividades em um município do interior. Quais são as condições? Olha, ele tem que ser designado, mas de forma não eventual, ou seja, permanente. Se for eventual, ele recebe diária, porque ele vai e volta. Se for não eventual, ele vai residir nesse novo local e aí ele vai ter que receber um adicional de interiorização. Já não vai receber diárias, ele vai receber adicional de interiorização, né, em cima do vencimento base dele, para poder compensar os gastos a mais, né, para poder remunerar ele pelos gastos, remunerar ele por essa atividade no interior. E a base de cálculo é o vencimento base. Tá? Agora vamos ver quanto é que é esse adicional para cada um dos municípios. Olha, os municípios mais distantes, ou localidades mais distantes, né? Baili, que é um distrito, Baili, que é Oiapoque, Laranjal do Jari e Vitória do Jari. Um adicional de insalubridade de 50% em cima do vencimento base.
Então, se o vencimento base do servidor é 5 mil, por exemplo, esse é o vencimento base do servidor 5 mil, é só um exemplo, ele vai receber de adicional de interiorização 2.500 todo mês a mais por ter sido designado de forma não eventual para exercer suas atividades no Bailique, no Iapoque, no Jari, na Vitória do Jari. Todo mês, a mais. É claro que esse valor tem caráter remuneratório e desconta a Previdência, porque é um adicional, em cima do vencimento base. Agora, se for o calçoen, aí o cálculo é 45% em cima do vencimento base. Se for Serra do Navio, Amapá, Paracuba e Pedra Branca, o cálculo é 40% em cima do vencimento base. Se for Cutias, Itaubal, Tartarugalzinho, o cálculo é 35% em cima do vencimento base. Se for Ferreira Gomes, Porto Grande e Mazagão, o cálculo é 30% em cima do vencimento base. E como a gente percebe, não tem nenhum valor pago e adicional de interiorização para Santana. Santana não foi contemplado aí pela lei. Não tem adicional de interiorização, portanto. Tá? Então, esse é o adicional de interiorização, é um percentual diferente para cada município do interior do estado que o servidor vai ter direito a ser calculado em cima do seu vencimento base, vai receber todos os meses. Mas é claro que ele tem que ter sido designado para atuar no interior de forma não eventual, tá? Ou seja, de forma permanente, ele vai ter uma nova residência no interior, vai passar a morar para lá, aí ele vai ter direito ao adicional de interiorização. Tudo bem? Então, esse foi o adicional de interiorização. Eu aguardo você nos próximos vídeos.